quem é o maior culpado, Michael? É elenco, é diretoria ou é Felipe Luiz, como já está caindo na boca do povo? Para mim é um conjunto, né? O Flamengo não começou o ano bem, a gente já vinha debatendo isso daqui em outros programas. Então, eu acho que não tem um culpado, porque quando se ganha, ganha todo mundo, e quando perde, é a mesma coisa, vai perder todo mundo. Então, ninguém joga sozinho. Mas, assim, acho que tem algumas decisões que eu acredito que o Felipe Luiz, junto com a sua comissão técnica, tem escolhido por números para poder escalar o time. Não acredito que, na maioria das vezes das escalações dele, ele tenha colocado a equipe que ele acha que é a melhor. Então, assim, por ser início de temporada, por ter voltado antes, por ter tido um ano estressante, né, e você voltar muito rápido, os jogadores ainda não estão nas melhores condições. Fala, galera dos analistas, tô aqui no Mará. Grandes craques, são jogadores que fazem a diferença, mas que eu acredito que na tecnologia que está hoje do futebol, os números, né, o tablet, o Felipe Luiz esteja escalando os jogadores, por isso, para que não tenham lesões, né, para que mais para frente ele possa contar com todo mundo 100%. Porque eu acredito que tem jogadores ali que é para ser titular, que estavam vindo numa sequência boa, né, e está acarretando essas decisões dele e perdendo títulos importantes, né? Já começaram com então, dois, eu acho que é um conjunto no geral, é início de temporada também, mas é como o torcedor está falando, é Flamengo, é cobrança o tempo todo, tem que estar ganhando, não tem jeito. E você, Ricardo, dá para apontar um culpado agora ou tá com o Michael de que é o conjunto? Assina embaixo, é o conjunto da obra. Agora tem uma coisa, tá? Não dá para toda hora estar buscando desculpa, né? Parte física, o jogador não está bem, ok, isso é Flamengo, é pressão. Eles têm que saber o time que eles estão. O Flamengo perdeu 2 campeonatos, mata-mata. Ponto corrido, ele está numa semifinal, vai para a final, ganhou 3-0 do Madureira, né? E eu acredito que vai para a final, tudo indica, não se sabe, com o Fluminense, mas ainda tem um jogo clássico que é difícil para o Fluminense. Agora, tudo isso que a gente fala é bonito, mas a pressão do Flamengo ela é muito grande. Porque ele termina o ano com 2 títulos importantes. A gente comentou na semana passada, eu e Maico, gente, fazem 2 meses, eles ganharam Libertadores e Brasileiro. De uma hora para outra, ninguém serve, ninguém presta. Não é isso. Eu vou uma entrevista ontem do Danilo, ele foi corretíssimo quando ele diz, precisamos analisar, perdemos, mas assim, moçada, cada um sabe o que é que está fazendo individualmente. Para mim, é uma indireta para o elenco. Pode ser. Aquilo ali, pela experiência que eu tenho de vida, meu irmão, vamos se cuidar, isso aqui é Flamengo. Não estou falando que o jogador não está se cuidando. Não é isso, mas aquilo é indireta. Vamos abrir os olhos. Isso aqui é muito grande. Então a pressão é enorme. Joguei no Flamengo, eu sei como funciona. Agora, os jogadores, o torcedor está revoltado e com razão. Por quê? Foram contratações caríssimas, né? Vamos dizer, Paquetá, todo mundo está metendo um pau no cara, falando que o cara não está bem, ele não está bem. E ele tem que reconhecer ele, tudo isso que ele está fazendo hoje no Flamengo. Agora é um jogador que, gente, chegou agora. Agora tem muitos jogadores, um jogador que eu gosto, mas está me decepcionando desde o ano passado, Samuel Lino. E está na boca da torcida também. É um jogador, porque eu estou te falando, quando ele chegou, todo mundo falava até em seleção brasileira. A queda dele é absurda nos últimos jogos do Flamengo. Então, é um jogador que tem que estar de olho. Agora, não é só ele, não. Vários jogadores caíram de produção. E outra coisa, o Flamengo tem uma que eu fico olhando, Michael, analisando. O Flamengo não tem um jogador a não ser Pedro, goleador. É Pedro e Arrascaeta. Arrascaeta está mal, Elisa. Esse ano não está bem ainda. Baita jogador. Então, mas ainda se destaca. Ainda se destaca. Todo mundo muito mal. E mesmo assim destaca. Quem é o goleador fora esses dois? Você não tem. Não tem. O cara tem 3 gols, o cara tem 2 gols. O que está faltando para o Flamengo também precisa abrir o olho é um matador. Um cara que faça gol. Não pode depender desses 2 caras. Ficar acreditando e outra coisa, o elenco é muito caro para você ter só 2 caras, né? A Arrascaeta e o Pedro. Então, eu acho que o Flamengo, como o Mike falou, assina embaixo, é um todo, mas eles precisam sentar. O Felipe, desculpa, o Felipe até falando ontem, não, gostei do time. Gostei do time, pô.
Parece jogou que ele bem. estava falando de outro jogo, né? A coletiva dele é completamente eu desalinhada com o jogo que a gente assistiu. Exatamente, eu gosto do Felipe, acho um baita treinador, né, e as pessoas começam a criticar ele, é jovem, ele começa a entender o que é o futebol, porque só ganhou, agora está perdendo, mas assim, ontem, porque ele pegou um time muito retrancado, um time argentino, ele é assim, quem jogou, principalmente ele, jogou até mais do que eu joguei mais com seleção, ele jogou mais com Libertadores. Eu joguei pouco, uma Libertadores com o Guarani, saí, então eu não tenho tanta ideia do que é como o Maicon a Libertadores. Difícil, né, Maicon? Muito difícil, muito difícil. E até os próprios jogadores do Flamengo sabem que não estão no melhor momento. Com certeza. Isso é nítido. Com certeza. A gente que jogou, a gente sabe quando a gente atravessa um bom momento e quando a gente não atravessa. E assim, você foi muito feliz no que você falou. Eu sempre comento isso com meus amigos, né? O Flamengo, o Pedro é um baita de um jogador, mas o Pedro não está sendo o Pedro de 2022, de 2021. Não está entregando o que esperam. Assim, por quê? Não sei. Até ele sabe e deve estar incomodado com essa situação, porque pra gente é muito ruim quando a gente não vive um momento bom. Isso reflete dentro do campo e ali é o que eu falei, é um conjunto. Um tem que carregar o outro. Os jogadores se conhecem, tem que saber dentro de campo o que eu posso fazer para ajudar o meu companheiro, a ele crescer, a ele melhorar. Então, assim, todo mundo pode falar, mas o jogador tem essa consciência que ele não está num bom momento, né? E hoje, o Flamengo, o Palmeiras são referência. É o time a ser batido. Então, todo mundo tem aquele gostinho a mais de se preparar mais. Agora a gente vai pegar o Flamengo, não pode dar mole, entendeu? Porque é um jogo que todo mundo vai parar para ver, para assistir. Então, assim, os jogadores sabem que não estão num momento bom, mas é um conjunto, né? Eles sabem que, com certeza, tem a cobrança entre eles no vestiário de que, não tá legal. Até pela pressão da torcida, que tá muito grande. A pressão da torcida, né? Não tá... Mas, assim, eu sempre falo, a gente, quando que jogou, Ricardo, a gente sabe que, por mais que o treinador faça tudo a semana toda, os principais responsáveis dentro de campo somos nós. Pô. O treinador não vai entrar lá e jogar. É igual eu falei, o Felipe tem uma comissão técnica, deve estar se baseando nesse sentido para poder escalar os jogadores, porque tem feito algumas trocas, né? Então, assim, mas eu acho que o principal responsável, e os jogadores sabem disso, são os jogadores. Não está dando certo? Desaprenderam a jogar? Óbvio que não. São jogadores de altíssimo nível que jogam em qualquer time no Brasil e até fora. Mas não estão vivendo um momento bom. E isso é nítido. E assim, às vezes você não está jogando um bom futebol, Ricardo, mas você ganha. É muito mais fácil você consertar ganhando, entendeu? Do que, jogamos muito bem, perfeito, mas não ganhamos. É isso. Então, assim, enquanto o Flamengo não der uma engrenada, eu também acho que é pouco. Você ter 2 jogadores só que façam gol. No nível do Flamengo, a potência que o Flamengo é, eu falo isso em várias conversas com os meus amigos. Galera, vocês não estão vendo? Os times já se programaram para jogar contra o Flamengo. Você fecha o jogo e deixa o lado do campo para ficar cruzando. Erro de planejamento, você acha? Não acho que é erro de planejamento, mas assim, acredito eu que eles devam estar esperando a volta do Pedro, contando com que o Pedro vá fazer esses gols. E outros jogadores também. O Cebolinha sabe fazer gol. São outros jogadores ali no elenco que são capacitados para fazer isso. Mas não estão no bom momento. E aí, com derrota, 2 finais, 2 títulos que são importantes. Torcida e assim, vaiando. vai ter cobrança. E agora, vai ter tem uma semifinal que eles praticamente já passaram do meu Madureirinha, infelizmente. Né? E temos um clássico que, por mais que eu acho que o Fluminense é favorito, mas é um clássico. Né? O Vasco precisa dar uma resposta também. Assim, o Flamengo vai para uma final, se pegar o Fluminense, um jogo muito duro que também pode ter uma derrota nesse jogo. Né? Se Deus quiser. E aí, em 2 meses, 3 meses, Ricardo, você perder 3 títulos, é pressão para o restante do ano. Mais pressão no Flamengo ou na seleção brasileira atualmente? Hoje? É. Não, eu acho que o Flamengo, é claro, porque é início de temporada. Se você for falar em termos de tempo, seria a seleção brasileira. 24 anos que a gente não ganha a Copa do Mundo, então a pressão ela é muito grande. Mas quando você fala de clube, é de Rio de Janeiro, né? Seleção, Brasil inteiro, mas é muita pressão no Flamengo. Mas o Flamengo também tem torcida do Brasil inteiro. Não, tem também, mas é muita pressão. É como eu te falei, o Flamengo ele é muito forte. Essa pressão, os jogadores, eles sabem que tem que existir, existe,
do Flamengo. Agora, como é que falou, precisa melhorar, são bons jogadores. Eu não vou chegar e dizer o elenco piorou, não. Melhorou com as contratações, só que ainda esse elenco não encaixou, é diferente. Agora, execrar, como eu vejo algumas pessoas, esse elenco do Flamengo, não, calma, gente, baixa a bolinha, porque é 2 meses. Tem uma pré-temporada, muitos jogadores chegaram agora, como o Mike falou, então precisa de um tempo. Agora, precisa melhorar, porque isso aqui é Flamengo e é força. A gente precisa ganhar. Como eu te falei, se você disser para mim, qualquer torcedor do Flamengo, do Fluminense, você vai perder o Carioca, tudo que você vai lutar, mas você vai ganhar a Libertadores e o Brasileiro. Claro. Você esquece. Então a certeza você não tem. E isso que mata o torcedor do Flamengo. Por quê? Porque eles ganharam tudo ano passado. Sim. O Carioca, a Recopa. Eles ganharam logo no início. Aí perdeu a Copa do Brasil e embalou e ganhou os 2. Mas você não tem essa certeza. Sabe por quê? Porque tem times fortíssimos e um deles está ali no retrovisor, é o Palmeiras. É verdade. Então, vamos ver aí um comentário sobre o Felipe Luiz, que está lá no chat do Ramon Bastos. Felipe Luiz é fraco. Tá na hora do Diniz treinar um elenco campeão. Fernando Diniz do Flamengo vai pintar, galera? Isso porque Felipe Luiz, há 3, 4 meses atrás, se eu não me engano, estava sendo cotado para assumir seleção brasileira. Agora ele já é fraco e tem que vir Fernando Diniz. E aí, Ricardo? Não, eu manteria o Felipe Luiz tranquilamente. Até porque ele conhece... pelo contrato, né? Olha, o contrato... se tiver que sair, os caras vão mandar embora. Tem contratos, multas, mas aqui no Brasil não tem isso. Eu fiquei espantado, eu estava lendo o campeonato inglês, se eu não me engano, esse ano já mandaram 8 treinadores embora. Coisa que você não via na Europa. 8 treinadores. Está virando mundial o problema. Mundialmente. Então, só que o Felipe Luiz, não, pelo contrário. Conhece o Flamengo, foi jogador, campeoníssimo como jogador, campeoníssimo como treinador, jovem. Não é por aí não. Eu acho que é muito cedo para se cobrar. Sei da pressão que é, mas o Felipe Luiz, para mim, ele fica no Flamengo sim. E ele vai dar a volta por cima porque ele é capacitado. É um treinador jovem, mas estudioso. Mas é como eu te falo, conhece esse elenco como ninguém. Então, não é momento de tirar o Felipe Luiz, não. Ó, quem falou sobre o Felipe Luiz também foi Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, que ontem esteve no De Cara com Cara. Para quem ainda não assistiu, vale a pena ir lá, que ele falou várias coisas interessantes. A entrevista está iradíssima aqui no canal e a gente vai ver um trechinho aí que ele falou para o Romário sobre o Felipe Luiz. Felipe Luiz é um cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Eu tive o prazer de trabalhar com ele como treinador, ele como jogador, obviamente. Ele já era um cara muito interessado em tudo do adversário, da maneira de que jogar, além da capacidade dele, com a inteligência dele. Eu tinha certeza, muita gente critica o Felipe Luiz, mas eu tenho certeza que esse cara aqui, um dia, sem dúvida alguma, ele vai chegar na seleção brasileira. É que o Flamengo, você jogou lá, você sabe. O Flamengo é muito grande, então é ganhar. Tanto é que quando eu estava treinando o Flamengo, quando cheguei, nós estávamos atropelando todo mundo, quando estava com todos os jogadores à disposição, nós estávamos ganhando todo mundo de goleada. Quando a gente continuou ganhando, mas eu perdi alguns jogadores, mas ganhando um pouco apertado, as pessoas estavam me criticando. Falei, cara, o que é isso? Os caras, não, aqui é Flamengo. Então é o que ele está passando agora, infelizmente. Hoje em dia as pessoas não têm muita paciência, não. Renato Gaúcho está dizendo que certeza que um dia Felipe Luiz estará na seleção, então estaremos aguardando, né? Ó, no chat a galera ainda está falando sobre Flamengo, sobre Felipe Luiz, interagindo com a gente. Tem uma pergunta do Guilherme Silva que o diretor vai colocar na tela, que eu vou jogar para vocês, porque aqui ele está cortando. Tá aqui comigo, deixa que eu leio. Tá aqui, ó. Vocês acham que o time do Flamengo sentiu esses 2 títulos perdidos nesse mês? E como vocês acham que eles vão se portar no Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro? Valeu pela sua pergunta, Guilherme. Ricardo, Rocha e Maicon responderão. O Maicon, né? Eu, assim, senti vai, né? Porque você perder 2 títulos, é igual eu falo, o Renato foi muito feliz ali, cara. É Flamengo, se você tá goleando e no outro jogo você ganha de 1-0 apertado, vai ser cobrado. Também imagina quando você perde. É então, o imediatismo. Assim, exatamente, sabe as palavras. Então, assim, tem que dar resposta. O jogador, com certeza, está incomodado, não estão confortáveis porque estão sendo cobrados. E é sempre o futebol, eu sempre falo que o futebol é muito bom porque
Se você perde na quarta, no domingo você tem a oportunidade de dar a volta por cima. Então é muito rápido. Não dá para você lamentar a derrota e nem ficar muito confortável com a vitória. Porque na próxima, daqui a 3 dias, você tem outro jogo. E aí você tem que ganhar e tem que ganhar. A cultura do nosso país é de vencedor. Tem que ganhar todo momento no futebol. Ainda mais um Não tem torcedor isso. tão acostumado a ganhar como o Flamengo. Exatamente. De 2019 para cá, o Flamengo é a potência, é o que vem chegando em finais, é o que vem ganhando. Então, assim, não tem jeito. E é o que eu falei. O jogador sabe que não estão no momento bom e, com certeza, entre eles tem cobrança para melhorar, para voltar a ser o Flamengo que todo mundo espera. E tem uma coisa que eu acho curiosa, assim, porque, óbvio, vocês vão falar do psicológico muito melhor do que eu. Mas eu sinto que quanto pior vai ficando, mais difícil fica de sair. Como é que sai dessa situação? Porque, assim, o Flamengo tá se enfiando num buraco terrível. Porque é derrota atrás de derrota, é cobrança atrás de cobrança. Como que se sai dessa situação? Assim, é um estalo de mentalidade? Como é que se chega? Porque, às vezes, uma vitória ainda não convence. Como que é esse estalo para sair dessa merda toda, Ricardo? É o que Danilo falou. Cada um sabe o que faz dentro e fora de campo. Vamos se cuidar. Se eu estou no Flamengo hoje, vamos reunir tudinho. Meu irmão, primeiro lugar, nós ganhamos Campeonato Brasileiro, ganhamos Libertadores 2 meses atrás. Vamos pensar no futuro? Até agora a gente não ganhou nada. Contratou bons jogadores, jogadores caríssimos. Eu falava na cara dele, o elenco é caríssimo e a gente também sabe disso. E é um elenco fortíssimo. Torcida a gente tem. Toma vergonha na cara, meu irmão. Vamos pra cima. A gente não esqueceu de jogar futebol. Falta vergonha na cara, hein, galera? Mas eles falando pra eles. Né, Maico? Falar assim, meu irmão, olha o nosso elenco. O elenco do Flamengo é o melhor sul-americano, disparado. Elenco sul-americano não tem. Uma coisa é você ter um elenco, uma coisa é você ter um time. O time não encaixou. Verdade é essa. O elenco, maravilhoso. O time não encaixou. Então a gente precisa acordar para Deus e tentar buscar esses títulos. É muito cedo, tem muitos títulos para ser disputado, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, que são os mais importantes. Esse início não é importante, é importante. Sabe por quê? Porque vem uma coisa, se o Flamengo ontem faz um grande jogo, o Felipe diz, não jogou. Jogou, aí posse de bola não quer dizer nada, é a história do Renato, né? Sim. O cara vai com a posse de bola, chama, chegou do cara e leva a mulher do cara no final da festa. Então, posse de bola não quer dizer nada. Então, acho que o Flamengo precisa acordar para isso, os jogadores, né? Saber dessa força e os títulos que vão buscar agora. Gente, daqui a um mês, se ganha um Carioca, agora vocês vão ver, a história ela muda se ganha um Carioca. Agora sim, agora arrancou. Por quê? Porque futebol é momento, futebol é vitória. O resto é tudo mentira de falar, não, agora o problema também nisso tudo, porque eu vi os caras, no entrosamento, gente, esses caras jogam desde o ano passado, não é entrosamento. Um jogador foi contratado, Paquetá, então todo mundo se conhece ali, então não vem com esse papo de entrosamento não, que todo mundo se conhece, praticamente é o mesmo time. Eu joguei em time, quando eu joguei de São Paulo, podia contratar 1, 2, a minha zaga, meus laterais, eu sabia jogar de olho fechado, eu sabia o que eu ia fazer, porque a gente já tinha um entrosamento de 3 anos jogando junto. Então, o Flamengo não é entrosamento. Parte física pode ser, início de temporada, muitas desculpas. Agora, o Flamengo, o problema é que não está jogando bem, e isso tem irritado o torcedor. Porque você podia perder ontem, um baita partida, pressão, tudinho, mas você não vê isso, Maicon. É isso que está irritando. É o futebol apresentado dentro de campo. Não existe uma melhora, né? Não. O Flamengo jogou melhor esse jogo. E muito melhor. Tá querendo mais nesse jogo. E outra coisa, eu joguei na Argentina e sei como jogam os times argentinos, né? O Lanús, eu vi o ano passado, perdeu o título para o Atlético, comentei isso aqui. Eu achei um Lanús fraquíssimo ano passado. Perdeu o título, foi para pênalti, eu vi o jogo e digo, o Atlético vai ganhar desse time. Aí o primeiro jogo do Flamengo lá, conseguiu ganhar 1-0, ontem perde, vai para pênalti e ganha. É um time determinado, é time argentino, que joga com regulamento embaixo do braço, meu irmão. Se vai para pênalti, jogam fechado do contra-ataque, você vê o gol deles, é um contra-ataque, uma bola bate, o cara vai, né, e dribla o goleiro e faz o gol. O que eu acho é o seguinte, em relação a tudo isso, são jogadores, são eles que mudam. A gente não tem que botar a culpa só no Felipe Luiz, como a torcida está falando. O Felipe Luiz também precisa melhorar. A gente precisa ver alguma coisa desse time. Mike falou uma coisa, ele falou, ele olha, né, esse jogador está bem, esse jogador está bom. Para mim, vamos dizer, se eu estou ali, eu digo, Cebolinha tem que ser titular, pô. Eu vi Cebolinha jogar alguns jogos,
Falei, ele vai jogar. Aí ele não jogava. Eu não sei se está machucado ou se o contrato dele vai acabar, não querem renovar. Porque tem jogadores que estão melhor do que o que se está jogando. E não está jogando. Então, é uma opinião minha. Ele tem a opinião dele, né? Mas tem jogadores que estão muito melhor e precisam ter uma oportunidade, porque o elenco é muito grande. As opções são muito boas. No início, bota quem está melhor. Não testa. Perfeito. Tem um comentáriozinho lá no nosso chat com pergunta para vocês de novo do Kaique Alves, que traz uma boa. Valeu, Kaique. Vocês acham que o Rossi falhou em tocar aquela bola para o Ayrton Lucas, que também muito criticado pela torcida do Flamengo? E aí, falhou, Michael? Na real, hoje o goleiro se dá muita importância no goleiro que joga com os pés, né? Assim, assim, é um pouco arriscado também, né? Porque o goleiro acaba ganhando campo e um deslize que tu dá no jogo, acontece isso daí. Então, assim, eu acho que foi um pouco mais de falta de concentração. Pode ser. Né? Porque, sem dúvidas, o Rossi já faz isso há bastante tempo. Durante os treinamentos, ele faz isso. Então, assim, eu acho que é uma falta de concentração. E pode vir até pela pressão, né? A devolução da bola também, a inteligência do jogador do Lanús de antever a jogada, né? E falar assim, tá atento e falar, ó, eu acho que ele vai devolver aqui e dar o bote, entendeu? Então, assim, uma circunstância, uma falha. Campo molhado, né? Campo molhado. Nem toda essa falha aqui também pode ser mérito lá, né? Mérito lá também, que tem que reconhecer, porque, assim... É o que o Ricardo falou. Eu joguei várias Libertadores, eu peguei vários times da Argentina. Meu Deus. É chato.